Você vai no supermercado e a cada mês que passa, você faz as compras do mês e você percebe que os alimentos estão cada vez mais caros. A mesma quantidade de dinheiro que você usava não é mais suficiente a cada período para que você faz as compras para comprar as mesmas coisas. Você sente que os preços estão elevando cada vez mais rápido. E só nesse ano, meus amigos, o dólar chegou a 6,30, 6,20 nesses patamares. Isso quer dizer o quê? Que a nossa moeda, o real, desvalorizou muito em relação ao dólar. Todas as duas são moedas fiduciárias e são moedas que são usadas pelos países. E o Brasil, inclusive, já vende diversas moedas que já foram usadas anos atrás, que sofreram hiperinflação gigante. Coisas de, por exemplo, você receber seu salário hoje e você ter que fazer o mercado hoje, porque senão os preços amanhã podem estar muito mais altos. As características principais na economia quando o país está passando por uma hiperinflação. Então, desde 94, do Plano Real, até hoje, nós já perdemos 90% do poder de compra. Essa, apesar de ser uma moeda de sucesso que o Brasil criou para ser usada, uma moeda fiduciária, ela na verdade já perdeu 90% do seu valor de compra. Isso quer dizer que, por exemplo, se você tivesse R$100 em 94, que você teria que ter pelo menos R$800 para ter o mesmo valor de compra. Então, coisas que você comprava com R$100 em 94, você teria que ter 800 hoje. Isso, claro, se baseando pelo IPCA, que é feito pelo IBGE, que é um órgão brasileiro de pesquisa que se baseia em produtos em geral. Então, para você ter uma ideia, o acumulado do IPCA dos últimos 12 meses é de 4,83%. E esse é o índice que se baseia tudo para você calcular a inflação do Brasil anualmente. E tudo isso é influenciado diretamente pelo câmbio do dólar. E por que o câmbio do dólar é tão importante para a economia do Brasil? O dólar, por ser a moeda mais forte do mundo e a mais consolidada e ter um mercado de investimento mais abrangente de todo o mundo, o dólar é usado como reserva de valor em diversos países, assim como o ouro, por ser uma moeda que vai desvalorizar muito pouco, por ser muito forte, por ter um mercado muito forte, por ter grandes investimentos nessa economia. Então, beleza, mas por que o dólar está subindo cada vez mais e nesses últimos anos, nesse último ano subiu tanto em relação ao real? E o principal fator que está causando essa desvalorização gigante é a desconfiança fiscal em relação ao governo. Os investidores se mostraram totalmente negativos à política fiscal do governo brasileiro. O intuito era convencer o mercado e todos os investidores que o Brasil conseguiria sustentar as contas públicas ou pelo menos ficar no 0 a 0 ou ter um superávit aí sobre as contas públicas, sobre o valor que ele gasta e o valor que ele arrecada. Que mesmo com a cada mês que está passando desse novo governo de maior arrecadação de tributos, maior arrecadação de impostos e recorde a cada mês, mesmo assim o governo federal não está conseguindo ficar positivo nas contas públicas. E esse é um dos principais motivos que está causando essa desconfiança, essa negatividade dos investidores que aproveitam que o mercado está com essa instabilidade política e fiscal e tiram o seu dinheiro de investimentos do Brasil e colocam em outros ativos, como por exemplo investimentos em dólar, que está tendo uma das maiores pontuações já vistas até o momento. E além do mais, existem os fatores externos, que são o quê? A vitória do Trump, que consequentemente traz aí uma maior positividade para todos os investidores de empresas e empreendedores nos Estados Unidos, fazendo com que, estimulando a economia através de incentivos fiscais. E eu te expliquei tudo isso para você entender a importância do dólar para a gente, para os investimentos e para toda a população do Brasil. Todas as commodities de exportação, por exemplo, de café, de carne, são precificadas em dólar. Para você ter uma ideia de um bom exemplo, os agrotóxicos que são usados em fertilizantes são importados, precificados em dólar. Então, quando o dólar está muito mais alto perante ao real, vai ser muito mais caro. E, consequentemente, as pessoas que produzem e que usam os fertilizantes vão repassar para as pessoas que compram e revendem, e até chegar ao produtor final. Ou seja, você vai pagar muito mais e o seu salário vai valer muito menos. Tudo por causa do aumento do dólar. Tudo por causa da desvalorização do dólar perante o real. Que inclusive é a moeda que é precificada o petróleo brasileiro, que segue o preço internacional.
E consequentemente, quando o preço dos combustíveis aumenta, que é precificado em dólar, o petróleo é precificado em dólar, o custo do transporte vai aumentar. E consequentemente, o preço dos produtos que são transportados por esses automóveis a combustão, que usam essa gasolina ou esse diesel, vão aumentar também. Consequentemente, o cara que usa o produto para fazer a produção de uma pizza ou para vender alguma coisa vai repassar. E toda vez quem vai sofrer mais são as pessoas que ganham menos, as pessoas que sobrevivem com um dinheiro menor, que usam uma parte muito maior do seu salário para fazer compra de produtos base da alimentação. Então o dólar ele afeta diretamente toda a população brasileira. Então não existe aquela frase de pobre no Brasil não come dólar. O aumento do dólar, ou melhor, a desvalorização do real perante o dólar vai afetar diretamente todos os brasileiros, tirando as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, porque elas vão comprar os produtos com uma porcentagem muito menor do que elas ganham, porque elas ganham muito mais. A maior parte do Brasil ganha muito menos, poucas pessoas ganham muito acima da média, então a maior parte do Brasil sofre sim com o aumento do dólar. E exatamente essas questões que fazem com que o preço aumente e você perca o seu poder de compra, que você gaste muito mais e que a cada ano que passe você perde o seu poder de compra. E qual seria a solução para você? Qual seria a solução para um brasileiro médio conseguir se proteger dessa inflação, dessa perda de poder de compra? E tudo se resume às melhores reservas de valor que existe no mundo. Em primeiro a gente pode colocar aí o ouro, mas o ouro tem um grande problema. O ouro não pode ser transportado em grandes quantidades. Imagina que você tem que transferir aí R$1 milhão, R$1 milhão em ouro. Você teria um grande problema que seria o poder logístico para você transportar. Imagina a dificuldade para você transportar $1 milhão em ouro. Ou melhor, alguns outros milhões, 10 milhões de dólares em ouro, 10 milhões de reais em ouro. Seria um grande problemão para você, o poder logístico. Porém, o segundo melhor, e na verdade talvez ele seja o melhor, que é o ouro digital, que seria o Bitcoin. Então o Bitcoin resolve e tem todas as características do ouro, porém de forma digital. Então lá você consegue proteger o seu patrimônio, no caso, proteger o seu dinheiro, proteger a sua energia, proteger a sua reserva de valor através de ativo do Bitcoin. Então você pode acumular os satoshis, que são a parte fracionada do Bitcoin, e proteger o seu poder de compra, e além do mais, ainda pode valorizar mais ainda, porque ao contrário do real, ao contrário do dólar, ele só tem 21 milhões de unidades. Isso torna ele escasso com o tempo. E é aquela mesma premissa para qualquer outro tipo de produto, que é oferta e demanda. E a partir do momento que tem pouca quantidade daquilo, aquilo se torna ali valioso, escasso. É como aquele grande exemplo do diamante e o exemplo do vidro. O vidro tem grande abundância, o diamante tem pouca abundância. Mas um é escasso e o outro não, e o mais valorizado é o escasso. Oferta e demanda. Quando se tem um profissional que tem poucos competidores que faz o mesmo serviço que ele vai ganhar muito mais por ter somente ele que faz aquele serviço. Isso é a lei principal que rege tudo, economia, investimento e tudo mais. Melhor reserva de valor, Bitcoin, que você pode proteger o seu capital, o seu patrimônio, o seu poder de compra. E com o tempo, e somente você acessa ele através da sua chave privada. Não vai ter aí uma canetada estatal para tirar os seus bitcoins, seus satoshis. Então a forma mais eficaz de você proteger o seu dinheiro, o seu patrimônio, no caso energia, acumular satoshis para o futuro e diversificar cada vez mais seus investimentos. Então a forma mais eficaz de você se proteger da inflação no nível 1 seria você comprar dólar. Comprando dólar, você vai estar comprando a moeda mais forte do mundo, a moeda que os bancos usam como reserva, que os países usam como reserva, é a moeda que é usada em todo o planeta. Lá você vai conseguir proteger o seu patrimônio, o seu capital, a sua reserva de valor de forma eficaz. Porém, ela é uma moeda fiduciária, então ela está propensa à inflação, perda de poder de compra, né? E em segundo lugar, você pode colocar o ouro.
O ouro você vai ter aí totalmente escasso no nosso planeta e totalmente usado por todos os países como reserva de valor também. Porém, existe um grande problema que seria a logística para você, por exemplo, transferir ou fazer compras diretamente e transferência para outras pessoas. Um problema logístico para transferir ou transportar grandes quantidades. Em primeiro lugar, você vai usar aí o Bitcoin, os satoshis, para você acumular, onde você consegue transferir para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo com uma taxa muito baixa e, melhor ainda, ele é escasso. Só você tem acesso com as suas chaves privadas dos seus satoshis, do seu Bitcoin. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa um like aí, um comentário. Deixa aqui embaixo o que você achou de como proteger o seu poder de compra. Qual seria a sua opinião sobre isso? Se você concorda, se você discorda, deixa aqui no comentário.